E aí, galera do Me Salva, mais uma aula de mecânica dos solos, continuando então nosso módulo de análise de tensões no solo. Nessa aula nós vamos ver tensões no solo seco. Bom, tensões. O que é tensão? Tensão é uma força aplicada em uma área. Ou seja, a primeira preocupação que a gente vai ter aqui é saber como que essas forças se transmitem num meio como o solo. Porque ele é descontínuo, ele não é um material contínuo, nem todas as partículas têm o mesmo tamanho. Então, como que essas forças vão ser transmitidas dentro de um solo? E eu vou dizer para vocês que depende do tipo de solo que a gente está analisando. Então, depende, eu vou chamar aqui do material, ok? Então, a gente olhando primeiro para as areias, por exemplo, as areias, elas são basicamente grãos muito resistentes em contato. Então, o contato delas vai ser entre os grãos. As forças vão ser transmitidas pelo contato dos grãos da areia, então. E as argilas, que são as mais problemáticas, que dão mais trabalho para a gente, claro que com elas é um pouquinho diferente. Quando elas se encontram com a água, acaba acontecendo um fenômeno que a água faz um pouco parte da partícula de argila. A gente chama, é uma água adsorvida. É como se ela ficasse assim, na parede, no contato. Então, as forças vão ser transmitidas através dessa água adsorvida, e não da partícula de argila. Beleza? Bom, sabendo isso, então, a gente já pode observar um solo, que inclusive eu trouxe aqui para vocês para a gente ver. A gente tem aqui um solo qualquer, e eu vou escolher um ponto qualquer dentro dele. Esse ponto aqui, por exemplo. Abro um zoom aqui para vocês desse ponto que eu escolhi. E para começar a entender, a calcular tensões, eu vou colocar uma placa aqui. Uma placa com uma área A, beleza? E essa placa nada mais é do que um plano qualquer onde eu quero saber tensões. Eu defino uma área porque, afinal de contas, tensão é força sobre área. E aí eu começo a analisar as forças que estão agindo sobre essa placa. E bom, as forças elas vão partir do centro de gravidade de cada partícula e vão até o contato com essa placa. E como vocês podem ver, essas forças são inclinadas, o que vai fazer com que elas tenham duas componentes. Então eu vou puxar um zoom aqui para vocês, digamos dessa força aqui. Ela está mais ou menos assim, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma componente normal a essa placa, uma componente perpendicular, que eu vou chamar de N, de normal, e eu vou ter uma componente paralela a essa placa, que vai ser a componente tangencial, que eu vou chamar de T. Vai ser essa força que está paralela à placa. Ou seja, eu vou ter dois tipos de tensões. Eu vou ter a tensão normal, que é representada pela letra sigma do alfabeto grego, que nada mais vai ser do que o somatório das forças normais que estão chegando na placa, dividido pela minha área A, que é a área da minha placa. E eu vou ter a tensão tangencial, que nada mais é do que também o somatório das forças tangenciais divididos pela área da placa. Tensão tangencial representada pela tal, que é uma letra grega também. Então, eu vou ter esses dois tipos de tensões, a normal e eu vou ter a tangencial, beleza? Acontece que a principal causadora de tensão no solo é ele mesmo, é o peso próprio dele. O peso próprio é o que vai causar a principal tensão dentro de um solo. Nada mais é do que o peso que uma partícula faz sobre a outra. E aí o pessoal de mecânica dos solos resolveu estudar isso aqui, resolveu estudar as duas componentes que a gente tem, que é a normal e a tangencial, e eles perceberam, depois de estudos, estatisticamente, que a tensão tangencial, ela se equivale, elas se anulam às tensões tangenciais. Ou seja, elas não vão importar para a gente nesse cálculo de tensões por peso próprio. Vai importar só as tensões normais, aquelas que são perpendiculares a um plano, beleza? Então vamos lá analisar uma tensão de um peso próprio. Eu trouxe aqui uma amostra para vocês. Eu tenho aqui, primeiro vamos dar uma olhadinha na amostra. Eu fui lá,
definir uma área, que eu vou chamar de x e y aqui, para eu calcular a minha tensão e definir uma profundidade. Eu quero saber qual que é a tensão nessa profundidade, nesse plano aqui que eu escolhi. Qual é a tensão que esse peso de solo está fazendo aqui? Então, lembrando, a gente vai trabalhar com a tensão normal, ela nada mais vai ser do que o peso dividido pela minha área, que eu vou chamar de A. Vai ser o peso desse volume de solo dividido pela área A. E como é que a gente vai achar o peso? Bom, não sei se vocês lembram, lá do nosso primeiro módulo de índices físicos, a gente aprendeu muito sobre uma coisa chamada peso específico, que relacionava o peso por um volume, ou seja, eu tinha quanto pesava uma unidade de volume. E o que acontece? Se eu pego isso aqui e multiplico por um volume, eu corto o volume aqui e eu fico só com o peso. E é isso que a gente vai usar. O peso vai ser definido pelo, só passando o volume para cá, o peso específico, vezes o volume. E qual que vai ser o volume da minha amostra aqui? Vai ser x vezes y vezes h. Então, x vezes y vezes h. Bom, agora só falta definir a minha área A. A minha área A, sem mistério nenhum, vai ser a área do meu plano aqui, x vezes y. E aí, nós vamos calcular a nossa tensão normal. Bom, eu pego aqui a tensão normal, que vai ser o peso. O peso a gente viu que é definido pelo peso específico vezes o volume. Então, vai ser peso específico vezes o meu volume, que é x vezes y vezes h, dividido pela minha área A, que é x vezes y. Opa, olha o que acontece aqui. O x corta com o x, o y corta com o y, e a gente vai ficar com uma fórmula que é uma das principais da mecânica dos solos, principalmente para nosso conteúdo desse módulo, que vai ser a tensão normal em um solo, em uma dada profundidade, é o peso específico desse solo multiplicado pela altura, h. Beleza? Bom, na próxima aula, então, eu vou mostrar como a gente faz isso na prática com os pesos específicos, através de um exercício. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!